Tem algo que está acontecendo nas sombras, e você precisa saber. Quando palavras são lançadas como flechas, e a verdade é distorcida em silêncio, algo se movimenta no invisível. Você já sentiu como se estivessem conspirando contra você, mas ninguém mais parecia ver? E se eu te dissesse que há olhos espirituais atentos a cada acusação, que existe um julgamento acontecendo agora mesmo, e que o nome sendo analisado é o seu? Não estamos falando apenas de fofoca. Estamos falando de difamação espiritual, mentiras calculadas, anavielada, e um destino que está sendo reescrito. Meu nome é Hélio Venturani. Sou um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E hoje vamos expor o que realmente acontece quando alguém resolve levantar a voz contra um escolhido. Prepare-se para entender o que é justiça divina, como funciona o tribunal espiritual e por que o céu responde quando mexem com quem é selado. Já se inscreve no canal agora para fortalecer essa comunidade. Você vai querer estar aqui quando a verdade começar a emergir. Nem toda mentira é só barulho. Algumas palavras carregam veneno, outras carregam maldição. E quando são lançadas contra um escolhido, elas não apenas ferem menos, elas se autocondenam. Há pessoas que usam a boca como lâmina, achando que estão apenas se aliviando, fazendo desabafos ou dizendo o que pensam. Mas o que elas estão fazendo é muito mais sério. Estão entrando em guerra com o invisível, mexendo com o sagrado. E quando a língua se levanta contra alguém que carrega um chamado, ela se levanta contra o próprio céu. Isso não passa despercebido. O que parece só fofoca para quem vê de fora, no mundo espiritual, é registrado como transgressão. Quem fala sem temor sobre a vida de alguém separado por Deus não entende o risco que corre, porque cada palavra lançada contra quem tem uma missão é uma acusação levantada diante de um trono que não fecha os olhos. A mulher que hoje te difama acha que está vencendo uma discussão, quando na verdade está se colocando diante de um tribunal. E não é um tribunal terreno, é o tribunal divino. O curioso é que quem mente acredita que tem o controle da narrativa, mas a verdade não precisa se apressar. Ela caminha no tempo de Deus. E esse tempo, ainda que pareça demorado aos olhos humanos, é perfeito e certeiro. Enquanto a mentira corre, a verdade se fortalece. E quando aparece, não há argumento que a segure. Você não precisa provar nada a ninguém, porque quem cuida do seu nome é quem te escolheu. E ele não permite que calúnia prospere onde há propósito. Enquanto você chorava calado, tentando entender por que aquilo estava acontecendo, uma outra voz se fazia ouvir, distorcendo fatos, plantando dúvidas, inventando histórias. Essa mulher, que talvez um dia te tratou com respeito, hoje virou fonte de escândalo. Mas o que ela não percebeu é que existe um registro sendo feito no invisível. Nada escapa dos olhos de Deus. Ele vê quando ela sorri por fora e odeia por dentro. Ele escuta quando ela fala como vítima e age como vilã. Cada detalhe está sendo gravado e você talvez tenha se sentido só, traído, injustiçado. Mas o céu não está em silêncio por descuido. Está em silêncio porque está escrevendo, e a história que está sendo escrita não termina em derrota. Você pode até ter sido humilhado, mas vai ser honrado. Pode ter sido apagado, mas ser assaltado, porque a língua que se levanta contra um escolhido nunca sai impune. O que ela disse será devolvido com peso, medida e justiça. E a verdade virá à tona com tanto brilho que até quem acreditou na mentira vai ter que rever o que pensa. Enquanto isso, o julgamento segue, mas não um julgamento humano, manipulado por aparência. É o julgamento invisível, onde a verdade não é torcida. O tribunal do céu está em movimento, e nele, cada palavra da acusação é pesada. Lá não existe meia-verdade, existe intenção, e quem lança palavras contra alguém que tem cobertura divina semeia o próprio prejuízo, porque o céu não responde com gritos, responde com glória, e essa glória está vindo ao seu encontro. É difícil suportar a injustiça quando tudo o que se quer é paz. É doloroso ser acusado quando sua alma só deseja seguir em integridade, mas há uma promessa reservada para aqueles que não revidam com as próprias mãos. A palavra diz que Deus é o juiz justo
e que não se deixe escarnecer. O que foi plantado será colhido. Aquela mulher que achou que estava impune vai conhecer o peso de tocar no que é santo. Você não é qualquer um. Seu nome não está disponível para o jogo dos outros. Ele está selado. E talvez você já tenha se perguntado: por que ninguém me defendeu? Por que se calaram quando sabiam a verdade? Deus permitiu que o silêncio tomasse conta, não porque você estava abandonado, mas porque Ele queria que você enxergasse quem era de verdade. Aquela calúnia não foi para te destruir, foi para te mostrar quem te amava de verdade, quem te via com olhos espirituais, quem estava com você por missão e não por conveniência. A dor, por mais cruel que tenha sido, foi reveladora. Você não foi rejeitado, foi separado. Deus te limpou sem que você percebesse. Tirou do seu caminho pessoas que não suportariam te ver vivendo o que está prestes a acontecer. Você perdeu conexões, sim, mas encontrou liberdade. Gente que sorria no seu rosto estava pronta para te enterrar com palavras. E Deus viu. Gente que o dizia: tô aqui, estava compartilhando mensagens por trás. E Deus viu. Nada escapou. E por isso você está sendo posicionado, não para revanche, mas para revelação. A separação que você viveu não foi castigo, foi poda, foi corte cirúrgico. Deus retirou as folhas secas, as raízes falsas, os galhos que sugavam sua força. Porque para onde você vai, não pode carregar peso morto. O destino que Deus tem para você exige leveza, exige clareza e exige verdadeiros ao seu redor. Aquela mulher não te destruiu, ela te purificou. Sem saber, se tornou um instrumento de limpeza. E quando tudo for revelado, ela vai entender que cada mentira plantada foi o próprio anúncio do teu crescimento. Se essa mensagem tocou o seu coração de verdade e te fortaleceu de alguma forma, considere apoiar este canal para que possamos continuar levando conteúdos espirituais como esse a mais pessoas. É simples. Aqui embaixo do vídeo tem uma opção chamada Valeu. Clique ali e, se sentir no coração, contribua com qualquer valor. Isso nos ajuda a manter essa missão viva, com mais profundidade, mais palavra e mais direção para os escolhidos. Existem momentos em que o silêncio do céu parece cruel. Você assiste em choque enquanto seu nome é arrastado por becos de mentira, e a mulher que espalha essas distorções fala com tanta confiança que até os mais próximos se confundem. Ela grita alto, como quem quer vencer no grito. Mas o que ela ignora é que enquanto ela se agita, Deus grava tudo. Não uma gravação comum, mas um registro espiritual que será usado como evidência no tempo da resposta divina. A Escritura diz que, de toda palavra frívola, o homem dará conta. Isso significa que o céu ouve o que ninguém ouviu, vê o que foi cochichado e discerne até o tom da intenção. Aquilo que ela falou sobre você, mesmo nos bastidores, não se perdeu. Está anotado, pesado e selado. E o que pareceu impunidade era na verdade acúmulo de provas. Você não reagiu, mas o céu estava redigindo sua defesa. Cada silêncio seu virou parágrafo de um processo espiritual que agora está sendo aberto. Ela pensou que seu silêncio era covardia, que você se calava porque não tinha o que dizer. Mas o que ela nunca entendeu é que você estava obedecendo a uma instrução maior. Deus te impediu de responder, não porque você era fraco, mas porque Ele estava criando contraste. E quando o contraste é profundo, a justiça se torna inegável. O escândalo serviu apenas para fazer a verdade brilhar ainda mais quando fosse revelada. E agora, o brilho está chegando, não pelas suas mãos, mas pelas mãos de Deus. Aqueles que estavam ao redor viram o escândalo, mas verão também a exaltação, porque quando um escolhido é caluniado, o seu se move, não com pressa, mas com precisão. E quando chega o tempo da verdade, ela não pede licença. Ela invade, expõe e levanta o que foi enterrado. Você será honrado sem precisar implorar. Será defendido sem precisar levantar bandeira, porque a defesa de quem é separado por Deus é o próprio Deus. E quando Ele fala, ninguém ousa questionar. E agora que as vozes se cansaram de falar, a verdade começa a gritar, não com palavras, mas com frutos. Sua vida vai provar o que sua boca não precisou defender. Sua paz
vai escandalizar. Sua firmeza vai constranger. E quem acreditou na mentira vai ter que conviver com o fato de que você venceu, sem precisar sujar as mãos. Porque o céu estava gravando tudo. E chegou a hora de apertar o play. Enquanto isso, você percebeu que certas pessoas sumiram. Amigos esfriaram, familiares se calaram. Pessoas que antes estavam por perto começaram a se distanciar no exato momento em que seu nome foi atingido. À primeira vista, pareceu abandono, mas era algo mais profundo. Era separação divina. Deus usou a mentira para remover quem não tinha estrutura para caminhar com você na próxima estação. A calúnia virou ferramenta de limpeza. Gente que estava só pela conveniência foi embora com o primeiro sinal de polêmica. E não faz mal, porque o que você perdeu em quantidade vai ganhar em qualidade. Deus está purificando o seu ambiente para te proteger da contaminação emocional e espiritual. Você precisa de aliança, não de plateia, e Ele sabe disso. Por isso usou até a dor como caminho de discernimento. Agora você enxerga melhor. Agora você sabe com quem pode contar. Talvez você ainda esteja processando a decepção. É normal. A ferida da traição tem um gosto amargo, mas ela é reveladora. Você está mais maduro, mais atento, menos ingênuo. E tudo isso te prepara para o que está por vir. Aquela mulher achou que estava destruindo sua reputação, mas sem saber, ela estava apenas revelando quem nunca te respeitou de verdade. E isso foi livramento. Um dos mais difíceis, mas um dos mais necessários. Deus não quer que você suba acompanhado de gente que vibra por fora e torce contra por dentro. Por isso Ele permitiu que o fogo queimasse ao redor. E o que sobrou do incêndio foi ouro puro. Agora você está cercado por poucos, mas por leis. Gente que viu o que falaram de você e mesmo assim ficou. Gente que ouviu e decidiu ir além da superfície. Essas pessoas foram reveladas no caos. E serão as que estarão ao seu lado. Na honra, você não perdeu, você foi protegido. A mentira que tentaram usar para te enterrar serviu para arrancar as ervas daninhas. E agora, com um campo limpo, Deus vai plantar uma nova estação na sua vida. A estação da verdade, da restauração e da justiça visível. Aquela mulher mexeu com a sua imagem, mas o céu mexeu com a sua estrutura. E agora você não está apenas limpo, está pronto. Muita gente pensa que está apenas se livrando de uma mágoa quando mente sobre alguém. Mas o mundo espiritual não vê assim. O que essa mulher fez contra você, o que ela falou, o que inventou, não ficou solto no ar, ficou registrado. E agora cada palavra que ela lançou se transformou em evidência contra ela mesma. O que era fofoca virou arquivo. O que era calúnia virou contrato. E o tribunal de Deus já está com esse dossiê em mãos. Você pode não ter percebido, mas todo esse tempo em que escolheu ficar em silêncio, sem responder, sem partir para o ataque, você estava construindo algo, uma base de integridade, que agora serve como testemunho. Cada vez que você segurou a raiva e confiou em Deus, você escreveu uma linha no seu livro de obediência. O céu não está apenas anotando o que ela falou, está observando o que você não falou. E isso carrega peso espiritual. Muitos se perguntam por que o céu demora a agir quando a mentira é tão clara. Mas o céu não age com base impressa, age com base em justiça completa. E justiça completa exige observação. Deus permitiu que ela continuasse falando, porque cada palavra era mais uma corda com a qual ela mesma se amarrava. Enquanto isso, você foi sendo moldado, amadurecido, fortalecido. E agora que a estrutura está firme, a justiça está prestes a ser aplicada. Não é só sobre te defender, é sobre revelar. A maneira como você suportou tudo isso em silêncio é parte do testemunho que será contado. E quando a verdade vier, e ela virá, não virá com justificativa, virá com autoridade. Não virá pedindo desculpas. Verity, Deus estava ali o tempo todo, e todo mundo vai ver. A exposição dela será proporcional à fidelidade que você manteve mesmo sangrando por dentro. O que ela não entendeu é que você não estava sozinho e nunca esteve. O céu estava ali, colhendo dados, escutando sussurros, ouvindo gravações que o mundo nunca teve acesso. E tudo isso agora compõe um arquivo espiritual pesado. Você não vai precisar justificar nada.
o próprio Deus vai apresentar a sua verdade. E quando ele fala, até os que duvidaram se calam, porque o tempo da evidência chegou, e com ele, o tempo da reversão. Enquanto ela achava que te estava atingindo, algo maior estava acontecendo. Você estava sendo separado. Sim, separado até de coisas boas. Porque às vezes, a injustiça serve como ferramenta de promoção. Deus estava te reposicionando em lugares onde a sua reputação jamais chegaria se dependesse de aprovação humana. Ela estava tentando te silenciar, mas o céu estava te apresentando. E essa apresentação não é discreta, é divina. Sabe o que é mais curioso? Muitos que acreditaram na mentira agora vão ter que conviver com o fato de que você sobreviveu a tudo. E não apenas sobreviveu, você floresceu. Sua vida se tornou evidência. Sua paz se tornou resposta. Ela tentou te enterrar, mas esqueceu que você é semente. E sementes, quando soterradas, não morrem e elas se germanam e crescem com mais força do que antes. O céu permitiu a mentira se espalhar, não para te destruir, mas para te destacar. Quanto mais ela falava, mais sua presença espiritual crescia. Ela estava tentando apagar a sua luz. E sem saber, estava te iluminando. Porque quando alguém tenta manchar um escolhido, acaba sendo usado como contraste da verdade. E agora, tudo aquilo que ela fez vai se voltar contra ela. Porque Deus não deixa a verdade calada para sempre. Você foi colocado em evidência pela dor, mas será lembrado pela resiliência. Ela gritou, você orou. Ela acusou, você suportou. Ela inventou, você permaneceu. E por isso, Deus te colocou em uma plataforma que não se conquista com fama ou manipulação. É a plataforma da fidelidade, aquela que Ele mesmo sustenta. E quando Deus sustenta, ninguém derruba. É por isso que você está vivo espiritualmente. Por isso, está mais forte. Por isso, está mais próximo da promessa. Porque aquilo que ela tentou usar contra você virou escada. O escândalo virou impulso. A mentira virou megafone. E agora, onde ela tentou te apagar, Deus está te acendendo. E vai ser impossível não perceber. Ela achou que estava te envergonhando, mas não sabia que estava ativando sua elevação. A cada mentira que lançava, ela semeava vergonha para si mesma e visibilidade para você. Deus usou as acusações como vitrine. Enquanto o nome dela se espalhava em círculos de fofoca, o seu subia em círculos espirituais. Você foi promovido no invisível. A vergonha pública que tentaram te impor virou anúncio profético. Você foi visto, não pelos olhos de julgamento, mas pelos olhos de propósito. Ela achou que tinha destruído sua imagem, mas o que ela destruiu foi a própria credibilidade. O que parecia sua queda virou sua apresentação. Pessoas que jamais teriam acesso ao seu nome começaram a ouvir sobre você, mesmo que pelas motivações erradas. E Deus usou isso a seu favor, porque quando alguém é escolhido, até o escândalo se transforma em estratégia. O que era para ser seu fim virou abertura de capítulo. O que era para te apagar virou foco de luz. O mais incrível é que ela pensava que estava no controle, criando versões, espalhando suposições, rindo enquanto você sofria. Mas o céu nunca perdeu o domínio da narrativa. Deus permitiu cada palavra, porque sabia que a verdade viria com mais força. E agora, ela está chegando, como um rio represado, vindo com intensidade. A exposição que ela planejou para você vai se tornar espelho, porque as mentiras dela só refletiram aquilo que ela mesma carregava por dentro. Enquanto ela falava alto, você estava sendo fortalecido em silêncio. Enquanto ela se exaltava com deboche, você se enraizava em oração. E agora, os frutos começam a aparecer. E os frutos falam. Sua vida começa a carregar uma autoridade que não pode ser ignorada. E quem te julgou vai ter que repensar. Não porque você provou algo, mas porque Deus revelou algo. Ele está fazendo questão de mostrar quem estava com a verdade desde o início. E não será discreto. Agora sua história está em outro patamar. Sua dor virou um testemunho com poder. Sua firmeza se tornou arma espiritual. O que era calúnia virou espada, não para ferir, mas para cortar tudo que for falso ao seu redor.
Você não precisa se justificar, porque quem viu a sua dor agora vai ver sua unção. O que ela pensou que seria motivo de chacota virou sinal de autoridade. O céu não apenas te defendeu, te reposicionou. E esse reposicionamento é só o começo. Ela achou que você não reagiria porque era fraco, mas sua reação foi mais poderosa do que qualquer ataque. Você não respondeu com palavras, respondeu com firmeza. Você não gritou, você orou. E isso desconcertou os planos dela, porque gente manipuladora espera escândalo, espera gritéria, espera que você entre no jogo dela, mas você escolheu outro caminho. O caminho da obediência, o caminho do silêncio estratégico, e isso confundiu até os aliados dela. Sua decisão de não responder foi a resposta mais forte que poderia ter dado, porque enquanto ela usava a boca, você usava o espírito. Enquanto ela espalhava mentiras, você fortalecia a verdade com atitudes. E agora, tudo aquilo que parecia covardia está sendo entendido como sabedoria. Sua compostura virou contraste, sua serenidade virou sinal de força. E os mesmos que te acusaram agora se perguntam como você conseguiu suportar tanto sem se sujar. O que ela e os outros não sabiam é que o céu não responde de imediato. Ele observa, ele analisa e depois ele age. E quando age, não deixa dúvidas. Agora chegou o tempo da justiça. Não aquela vingança emocional que o ser humano deseja, mas a justiça limpa, precisa e pública que só Deus sabe executar. E essa justiça não vai apenas limpar o seu nome, vai expor a raiz da mentira, vai mostrar quem estava no engano e vai fazer isso de forma clara. Ela tentou fazer parecer que você era o errado. Criou um ambiente onde a dúvida parecia mais forte que a verdade, mas a sua fidelidade sustentou o invisível, e agora o invisível está se tornando visível. Sua integridade está aparecendo. Sua honra está sendo restaurada. E quem duvidou vai ter que encarar o fato. Você estava sendo provado, não punido. Você estava sendo elevado, não esquecido. E tudo que foi dito contra você agora volta em forma de prova do contrário. É por isso que a sua postura foi tão importante. Deus estava observando cada detalhe e agora Ele está usando o seu silêncio como sentença. Você será exaltado exatamente na frente daqueles que tentaram te rebaixar. E isso não será vingança, será justiça. Uma justiça que revela, cura e coloca cada coisa em seu lugar. O céu não se cala diante da calúnia contra um escolhido. Ele se prepara, e quando falar, não há voz que possa contradizer. Toda mentira tem um custo, e o preço que essa mulher está prestes a pagar não é emocional nem social, é espiritual. Ela assinou um contrato invisível cada vez que abriu a boca contra você. As palavras dela pareciam soltas, ditas com ousadia, com aquele tom de certeza arrogante. Mas no mundo espiritual, não foi só fala, foi aliança. Um falso testemunho contra alguém marcado por Deus carrega peso. Um peso que volta e volta com juros. O que ela não entendeu é que as palavras criam realidade. Cada acusação foi como uma transação espiritual. E agora a fatura chegou. E não é pequena. Porque além da mentira, houve intenção. Intenção de destruição, intenção de manipulação, intenção de humilhar. E Deus, que sonda corações, julgou essa intenção antes mesmo das palavras saírem da boca dela. É por isso que a colheita será dolorosa. Porque o que ela plantou não foi só engano, foi desafio direto ao céu. Ela riu, zombou, espalhou a versão dela com confiança. Mas agora os recursos espirituais dela estão sendo drenados. O favor que ela desfrutava está secando. A paz que ela ostentava está sendo corroída. E as conexões que pareciam sólidas estão se quebrando. Não é castigo aleatório, é resposta justa. Porque o céu não esquece quando um escolhido é desonrado. Pode demorar, mas quando Deus age, Ele compensa o tempo e o dano. Você, por outro lado, não precisou correr atrás. Não precisou se explicar. Não precisou pedir justiça. Você apenas confiou. E essa confiança se tornou semente de restituição. Agora vem a recompensa. Não apenas de honra, mas de consciência limpa.
de liberdade emocional, de estrutura sólida. Enquanto ela colhe a dor da mentira, você colhe os frutos da fidelidade. E o contraste será visível, inevitável e irrefutável. Tudo isso mostra que Deus é detalhista. Ele não ignora o dano da palavra lançada. Ele trata a mentira com seriedade, porque o nome do escolhido carrega valor. E quando tentam manchar esse nome, não é apenas a reputação que é atacada, é o propósito. E Deus defende o que Ele mesmo estabeleceu. É por isso que a dívida espiritual que ela criou agora está sendo cobrada, não por vingança, mas por honra. A honra que ela tentou destruir e que o céu está restaurando. O que essa mulher ignorou é que seu nome nunca foi comum. Desde o início, Deus colocou sobre sua vida uma marca, uma separação. Você foi escolhido, não para agradar a todos, mas para cumprir uma missão. E quem toca no nome de alguém assim, está tocando em algo consagrado. Essa não é uma guerra de opiniões, é uma transgressão espiritual. E a resposta que está vindo é proporcional ao peso dessa transgressão. Ela pensou que estava lutando contra uma pessoa, mas estava lutando contra um propósito. Não entendeu que havia algo sagrado em você, algo que nem mesmo você conseguia explicar em palavras, mas que o céu já havia confirmado. E agora, tudo que foi feito contra você está sendo convertido em prova da existência dessa unção. O que ela tentou apagar está sendo iluminado. O que ela tentou quebrar está sendo fortalecido, porque a mão de Deus nunca sai em defesa do comum. Ela se levanta em favor do escolhido. E é isso que está acontecendo agora. Você está sendo cercado por uma blindagem que não se vê, mas se sente. Pessoas começam a olhar para você com outros olhos. A atmosfera muda quando você chega. A verdade começa a transbordar da sua presença. Isso não é orgulho, é autoridade. E essa autoridade veio da dor, do processo, da fidelidade em meio à calúnia. Você não se fez forte. Deus te tornou inquebrável. Enquanto ela te subestimava, o céu te promovia. E agora chegou o tempo da evidência. O tempo em que quem tentou te derrubar vai ter que admitir que você não caiu. Vai ter que admitir que a mentira não venceu. E que o propósito sobre sua vida não apenas resistiu, mas cresceu. A revelação está vindo como avalanche. E vai ser impossível ignorar o que Deus está fazendo com você. Porque quando Ele honra em público. Por isso, não lamente mais. Não deseje revanche. O que está vindo é maior que vingança. É vindicação. E quando Deus te vindica, Ele não apenas limpa o seu nome. Ele amplia, Ele revela, Ele expande. Você não foi apenas atacado. Você foi marcado. E essa marca está brilhando agora com mais intensidade do que nunca. Ela não entendeu isso a tempo, mas vai ter que ver com os próprios olhos. Aos escolhidos que foram traídos, caluniados, desacreditados e silenciados. Esse é o tempo da virada. A justiça divina está em movimento. E ninguém poderá impedir o que o céu já decretou. Sua história não termina no ponto em que tentaram encerrar. Ela continua em páginas que só Deus podia escrever. E agora, essas páginas estão sendo abertas diante de todos que achavam que você não passaria do prefácio. Tudo o que você suportou não será ignorado. Nem as palavras afiadas que te feriram, nem os olhares que te julgaram sem conhecer seu coração. O céu viu, o céu sentiu e o céu respondeu. Só que a resposta de Deus nunca é barulhenta. Ela é cirúrgica, precisa e pública. Você foi atacado com difamação, mas será reconhecido com honra. A mentira se espalhou como fogo, mas a verdade vai se erguer como uma torre, firme, inabalável e visível. Aquela mulher achou que tinha vencido. Achou que podia apagar um escolhido com palavras maliciosas, mas o que ela apagou foi o acesso dela à graça. Porque quem se levanta contra alguém com propósito, se coloca contra o próprio fluxo de Deus. E agora, o que era invisível está se tornando evidente. Os olhos que te viram como réu, agora te verão como referência. E isso não será por carisma, será por consequência. Justiça espiritual manifesta no tempo certo. Você não será lembrado pela queda, mas pela permanência. O que era ferido agora
é cicatriz que conta história. O que era dor agora é evidência de superação. E os mesmos que se afastaram vão precisar admitir: Deus estava com você o tempo todo. Por isso, não esconda mais seu brilho. Não silencie mais sua verdade. Você não precisa provar nada, porque o céu já validou tudo. A sua existência é prova viva de que mentira nenhuma pode derrubar um nome sustentado por Deus. E agora é com você. Olha para dentro e responda com verdade. O que essa mensagem ativou no seu espírito? Quantas vezes você quase desistiu por causa da calúnia? Quantas vezes pensou que não suportaria o peso da injustiça? Mas você suportou, você permaneceu. E agora, compartilhe isso com alguém que precisa saber que a mentira pode até correr na frente, mas a verdade sempre chega com poder. Escreva nos comentários como Deus te manteve de pé, mesmo quando ninguém te aplaudia, porque sua história fortalece outras. E juntos, somos mais fortes. Se inscreva no canal agora mesmo e fortaleça essa comunidade de escolhidos que não apenas sobrevivem, mas se levantam com mais autoridade. Ative as notificações para não perder nenhuma palavra que venha direto do trono para a sua realidade. Deixe seu like se essa mensagem falou com você e compartilhe com alguém que precisa de cura, clareza e justiça. A verdade está se levantando e desta vez ela vem com recibos. Essa comunidade não é feita de religiosos, é feita de guerreiros que foram quebrados, rejeitados, esquecidos e mesmo assim continuaram acreditando. Aqui, ninguém é espectador da própria dor. Aqui, cada cicatriz vira sabedoria e cada batalha vira direção. A mentira tentou isolar você, mas agora ela vai te unir a quem carrega um mesmo selo, os que foram escolhidos para sobreviver e prevalecer. E se ainda houver alguma dúvida dentro de você, saiba, você não foi deixado de lado, você foi separado, não para se calar, mas para se ervar, não para se esconder, mas para se erlo. E agora, com tudo que você viveu, você tem autoridade para ensinar outros a resistirem também. Sua dor te ungiu, seu silêncio te capacitou, e o que era sofrimento agora é chave. Use-a. Tem alguém que precisa ouvir essa palavra, assim como você precisava. Alguém que está em silêncio, sofrendo com acusações injustas. Não guarde isso só para você. Essa é a sua chance de ser canal de alívio para alguém, porque o que te curou hoje pode ser cura para outro amanhã. Compartilhar não é só engajamento, é propósito, é multiplicação de esperança. E se você acha que ainda não tem forças para levantar, lembre-se, não é sobre o quanto você aguenta sozinho, é sobre o quanto Deus já está segurando por você. Talvez você não tenha visto, mas Ele já limpou o caminho. O que parecia o fim foi só a transição. Não se trata mais de sobrevivência, se trata de destino. E esse destino ainda vai surpreender até os que apostaram na sua queda. Você não precisa entender tudo agora. Só precisa confiar que o processo não foi em vão. Cada lágrima derramada em silêncio construiu degraus. E agora você está subindo. Não porque quis provar algo, mas porque escolheu não desistir. Continue firm. O mundo ainda vai ouvir a verdade da sua história. E ela será dita não por boca humana, mas por frutos que ninguém poderá negar. Por fim, respira, se posiciona e segue. Porque o próximo capítulo não será escrito pelas mãos da calúnia. Ele será escrito pela mão de Deus. E quem zombou do seu processo vai ser obrigado a assistir sua revelação. Não como plateia de um escândalo, mas como testemunha de uma glória que ninguém vai conseguir apagar.